Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de falar aos teus filhos, Pai. Senhor, guia as nossas palavras, ó Deus, os nossos pensamentos. Abençoa as nossas vidas, ó Senhor, tanto de nós que estamos aqui, quanto das pessoas que nos assistem e que ainda nos assistirão, ó Pai, no decorrer dessa semana. Pai, pedimos a Ti esta bênção especial. Fala conosco e através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente no Templo da Assembleia de Deus, no Ministério Belém, no campo de Presidente Prudente, pastoreado pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para tratar acerca da EBD, na lição bíblica que fala sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Nesta feita, iniciaremos os dons ministeriais, e a primeira lição a tratar sobre isso é a lição 6, o Ministério de Apóstolo. O textuário desta lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, 11. A verdade prática vai dizer o seguinte: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Este é o propósito dos dons ministeriais. A leitura já é bem identificada pelo textuário, né? Efésios capítulo 4, nos versículos 7 até o versículo 16. E para trazer este importante debate, para introduzir este importante debate, trago a vocês o nosso amigo Diego Fonseca. Tudo bem, Júnior? Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos, portanto, iniciando mais um ciclo de subsídios nessa revista da EBD, na perspectiva do pastor Elinaldo, com especificidade agora falando sobre os dons ministeriais. Observe que as outras lições, a quinta lição, nós estudamos com especificidade um foco nos dons espirituais, mas agora, referenciando-nos na carta de Paulo aos Efésios, mais especialmente o capítulo 4, nós observaremos os dons ministeriais. Observe, irmãos, introdutoriamente, que justamente nessa passagem nós conseguimos linkar essa informação com outras naturalmente, mas exaurir dela aquilo que define os dons que serão estudados a partir de então. Nós temos pelo menos 5 dons ministeriais catalogados aqui, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Uma informação central com relação a esse aspecto, na perspectiva do pastor Renovato, é que o dom ministerial de apóstolo continua em plena vigência. Naturalmente, que é possível já dar um spoiler com relação a isso, nós veremos qual é a vigência deste dom de apóstolo, com um pouquinho mais de aprofundamento, né? Para que o nosso entendimento fique um pouco mais claro acerca deste assunto. O tópico 1 fala exatamente sobre o colégio apostólico. Aqui, irmãos, nós temos uma definição etimológica pautada no Dicionário Bíblico de Wycliffe, e essa definição entende o apóstolo com uma ideia verbal de enviar ou remeter. Aquele que é enviado, mensageiro, embaixador, são definições que sustentam a figura do apóstolo. A gente consegue ter essa percepção, especialmente por essa vertente teológica do Dicionário Bíblico de Wycliffe. Agora, observe, por conseguinte, que nós temos uma informação restrita ao nosso material, identificando ou ilustrando o papel que um apóstolo desempenha. E dentre essa definição proposta pelo pastor Elinaldo, observe que ele potencializa a figura do Senhor Jesus como o maior dos apóstolos. E se faz necessário nós, mais uma vez, ratificarmos isso. De fato, dentro dessa figura apostólica, quem melhor desempenhou tal papel
indubitavelmente foi Jesus. Hebreus, capítulo 3, versículo 1, parece nos dar tais ares. Agora, eu diria, a partir da informação que está ao findar a primeira abordagem desse tópico, o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, que Jesus exercera o apostolado com eficácia. Ele utilizara o termo propriamente dito, ele esgotou, digamos assim, o que seria um apóstolo. No entanto, nós conseguiremos perceber que, num segundo momento, o discurso ele trafega para a linha do colégio apostólico. A ideia do colégio, ela fala muito com a ideia da escola, do estudo, do conhecimento, da preparação, da formação, e foi exatamente isto que Jesus fez. Se num primeiro momento a gente entende a ideia etimológica e a figura central, fulcral desse ministério apostólico sendo Jesus, num segundo momento, nós perceberemos quem ele destacou como figura elementar para então dar sequência a esse processo. O colégio apostólico, portanto, a quem nos referimos, subsidiado na perspectiva pastoral, é justamente os 12 primeiros discípulos. E aí a gente consegue traçar uma pequena linha do tempo e uma ascendência da figura do discípulo até a característica de apóstolo. Não por um viés hierárquico, mas por um viés de elevação, de maturação. Porque a figura do discípulo obtém na sua própria semântica o derivado discipulado. Então nós vemos aprendiz, né? O sujeito que está ali para aprender, para receber a disciplina, o ensinamento, o conhecimento. E essa pedagogia, ela acontecer exatamente aos pés de Jesus. Então quando a gente fala de colégio apostólico, nós estamos nos informando a vocês exatamente essa figura das 12 pessoas que integraram o ministério terreno do Senhor Jesus. Nós temos uma exposição de Stanley Horton, que é uma figura essencial nessa matéria, nesse trimestre. De acordo com Stanley, ele diz que eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Então, Jesus veio para um ofício específico, quando da sua ascensão, você lê 24 de Lucas, você percebe o imperativo utilizado por Jesus, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Logo, hipoteticamente, aquele revestimento seria essencial para a continuidade do plano, que é o estabelecimento da igreja, e essa continuidade teria efetividade por intermédio dos, então, apóstolos, que passaram por esse período de discipulado. Digamos que esses 3 anos e 6 meses, nesse período, talvez para alguns um tanto curto, né? A curto ou médio prazo, considerando que a figura central e ensinadora é Jesus, nós estamos falando de um período extenso de ensinamento e um período denso, né, e exaustivo no que tange ao aprendizado. Agora observe que o terceiro ponto discutido no tópico primeiro, colégio apostólico, é justamente a respeito da singularidade. Com relação à singularidade, é por isso que eu disse que o ponto central, embora fala da vigência do apostolado, a gente precisa desses cuidados com relação a essas definições para termos uma compreensão plena. O que o autor quer dizer sobre a singularidade? O apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos outros que estão descritos na própria Bíblia. A saber, o livro histórico de Atos menciona outras figuras apostólicas. Mas por que elas se dissociam, se diferem, se divergem dessa característica posta sobre os 12? E aí a gente já está falando da substituição da figura de Judas, você já deve estar levando isso em consideração. Por alguns motivos. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor
e isso acontecera simplesmente com estas figuras que nós mencionamos aqui, você percebe que eles andaram com Jesus durante o seu ministério, desde o batismo até a crucificação. Ora, Diego, mas no ato da crucificação a gente consegue se deparar com algumas situações, como por exemplo a de Pedro, né? Onde Pedro está. Eu sei dessas situações que nós encontramos nesse percurso, mas eles permaneceram desde o batismo até a crucificação e receberam a autoridade do Senhor. Quando você lê, por exemplo, Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, você percebe ambos os evangelistas registrando esse fato, essa ordem que o Senhor Jesus delega inicialmente a estes discípulos e posteriormente apóstolos. 28 de Mateus, versículos 16, você consegue encontrar uma outra especificidade do texto, onde ele diz: ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas referências bíblicas, elas comprovam a singularidade apostólica. Isto me faz concluir, portanto, nesse tópico inicial, que esse perfil apostólico não existe mais. Ele fora exclusivo para aquele tempo, para aquele momento, para aquele contexto. Mas e outras realidades, Diego? Estas outras realidades vão ser discutidas a partir dos tópicos 2 e tópico 3. Por exemplo, eu vou passar a palavra ao Júnior, que no tópico 2 falará sobre o apóstolo Paulo. E no tópico 3, por conseguinte, a gente volta então a falar sobre a apostolicidade atual. Ok? Com você, Júnior. Paz, Senhor, meus irmãos. Obrigado, Diego. Queridos, talvez falar sobre o apóstolo Paulo seja algo que quase que inesgotável, para se resumir ali rapidamente sobre a questão do apostolicidade dele. E nós temos a satisfação no nosso campo de ter um rapaz, um jovem presbítero, nosso amigo, que conhece muito mais de Paulo do que eu, e eu teria que trazer ele aqui para falar para vocês sobre Paulo, nosso irmão Jorge. Porém, dentro daquilo que conhecemos, podemos citar algumas coisas sobre Paulo, baseado em alguns autores, que nos ajudam a entender essa questão do apostolado tardio. O que seria esse apostolado tardio? Seria a ideia de apóstolos que vieram após este colégio apostólico instaurado pelos 12. Não só o caso de Matias, que substituiu Judas, que ele preenchia esses detalhes, né? Ele fazia parte dos 70, então ele preenchia esses requisitos, mas o próprio apóstolo Paulo, Tiago, irmão do Senhor, por exemplo, que fazia parte da liderança dos apóstolos e que não preenchia todos estes quesitos, porque se converteu, na verdade, depois da morte de Cristo. Então nós temos Barnabé, nós temos inúmeros outros nomes que trariam esta ideia de apostolado tardio, mas já não ligados aos 12 iniciais, que tem uma referência singular, como o Diego já explicou. O apóstolo Paulo é este abortivo, usando as próprias palavras do Paulo, este apóstolo que foi chamado depois. E quem é este Paulo? Ou melhor, inicialmente falando, como este Saulo de Tarso, né? Esse era o nome pelo qual ele se chamava. Tarso é uma metrópole, uma grande cidade que fica a 19 quilômetros da Cilícia, é uma cidade proeminente da Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. Segundo os seus biógrafos e os seus historiadores, ele era órfão de mãe, foi órfão de mãe aos 9 anos, filho de um proeminente fabricante de tendas. Ambos os pais eram de linha farisaica, o pai era fariseu importante, beneficiário de uma herança cultural e religiosa muito rica. John Pollock, um dos seus biógrafos, disse que esses pais, aos 13 anos de idade, por causa da morte de Augusto, manda Paulo, ou Saulo, para a Palestina. E ele é educado aos pés de um grande proeminente filho, neto, na verdade,
de Hillel, que é um dos precursores de uma espécie de seita, né? De uma raiz do farisaísmo. Havia entre duas escolas fantásticas no tempo da Palestina no primeiro século, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel era mais liberal, um pouco mais culta, que aceitava algumas coisas, por exemplo, o aprendizado da língua grega. E Paulo, ele vai ficar aos pés de um grande mestre, ao ponto de a palavra rabi, que significa mestre em hebraico, a Gamaliel era associado Rabã. Por quê? Porque não era só o mestre, mas era o grande mestre, o ancião de todos, o mais proeminente dos mestres. Então ele era chamado de Rabã Gamaliel. E ele é um personagem na Bíblia, mas também um personagem da história judaica muito famoso, neto do próprio Hillel, fundador da escola. E ele demonstra um equilíbrio muito grande e passa este equilíbrio, esta capacidade de ensino para Paulo, que fica aí aos seus pés aprendendo com ele, inclusive o modo de argumentar as coisas. A chamada diatribe, que é esse jeito de brincar com perguntas e respostas que Paulo faz em suas cartas, foi aprendida com Gamaliel. E Paulo, desde muito cedo, aprendeu a retórica, sendo inclusive exercendo a função de advogado. De advogado em Jerusalém. Essas referências, esse contato você pode ter nos livros de N.T. Wright, tá? É um ex-bispo de Durham, é um pastor anglicano proeminente nesse tempo, um teólogo famoso nesse tempo, tá? Um pastor bastante centrado, conservador, inclusive tem cadeira na Câmara dos Lordes na Inglaterra, fantástico. E também recomendo isso aqui, ó, Paulo, do Charles Swindoll, que é leitura maravilhosa e fantástica, você pode ter mais detalhes acerca disso. Trazendo esse ponto, o ponto 2 vai falar que Paulo, ele é proeminente também na sua escrita. 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. O seu legado teológico, como diz o pastor Renovato, é fantástico. A intelectualidade, o desapego de vida, a ousadia, a audácia de Paulo são notáveis. O próprio nome Saulo acaba sendo modificado pelo próprio Paulo. Ele adota o nome Paulus, o nome latino, Paulus, né? E deixa de usar, a partir de Atos 13:9, o seu nome hebraico, Saulo, que vem de Shaul ou Saul. Portanto, Saulo poderia ser entendido como Saul e significa aquele que é muito desejado. Ele, então, ao virar-se para os gentios, passa a adotar, a partir de Atos 13:9, o seu nome latino, Paulus, que significa baixinho, aquele de pequena estatura. E aí temos dois motivos. O fato dele ir em direção aos gentios, e aí isso faz com que ele adote um nome latino, já que o Shi hebraico de Saulo é mais complicado para o grego falar, para o latino falar. Então ele usa o seu nome latino, era uma prática comum da época. Essa ideia de, o Deus transformou Saulo em Paulo, do mesmo jeito que transformou Jacó em Israel, não existe. Tira isso da sua cabeça. Não existe. Saulo foi transformado em Paulo por ele mesmo. Ele adota o próprio nome Paulo para ser melhor compreendido pelos gentios e melhor aceito também pelos gentios e também, talvez, por humildade. Porque Saulo era aquele que é desejado. Já Paulo é o baixinho. E ele se nomeava como um apóstolo abortivo, como aquele que é menor de todos, como aquele que é o maior pecador de todos. Então, este jeito de Paulo se identificar, essa visão acerca de si mesmo, fazia com que Paulo tivesse adotado esse nome, talvez para caracterizar, olha, eu sou uma pessoa humilde. Outra possibilidade é por ele ser realmente baixinho em termos de tamanho. As pessoas no Oriente Médio são de tamanho 1,60 m, 1,70 m, acho que eu tenho que mudar para lá, né? E por isso, talvez ele tenha adotado esse nome de Paulo por simbolizar baixinho. Mesmo assim, ele é reconhecido como apóstolo entre o colégio apostólico, principalmente por causa da sua revelação, da sua conversão através de Cristo. Ele foi ensinado pelo próprio Cristo, ele foi orientado pelo próprio Cristo após a sua morte. Um Cristo já
ressurreto, um Cristo já ascendido. Então é uma revelação importante. Paulo se torna aí o segundo personagem mais importante do Novo Testamento, escrevendo, e a sua carta aos Romanos, por exemplo, influenciou a história, né? Influenciou Lutero, influenciou Agostinho, influenciou São Francisco de Assis, influenciou inúmeros personagens em toda a história e ainda continua influenciando. Portanto, nós temos aí Paulo como um apóstolo tardio, que vale a pena mencionar. Seu legado apostólico, as igrejas que ele trouxe são o seu selo. 1 Coríntios 9:2, ele diz isso de forma categórica. Então, meus irmãos, nós temos aí uma demonstração do agir apostólico, fundando igrejas, mantendo igrejas e agindo como um desbravador, que é exatamente sobre esse ministério, não ofício, ministério, que nosso amigo Diego vai voltar a falar, falando sobre a atualidade, né, Diego? Exatamente, Júnior. Tópico 3 fala sobre a apostolicidade atual, e aqui a gente precisa de uma conversa muito mais contemporânea, né? Até então, o que colocamos no tópico 1 e essa excelente fundamentação do Júnior com relação ao Paulo especificamente, são assuntos mais históricos, mas no tópico de número 3 nós temos uma linguagem contemporânea. O que nós podemos falar acerca da apostolicidade odierna, hoje, atual, né? O tópico de número 3 e o ponto inicial discursa um assunto um tanto redundante. Eu digo isso porque o que está posto aqui, falamos a princípio no tópico 1, eu vou reforçar a fala, mas ela será um tanto redundante. Veja por quê. Primeiro, a questão a ser indagada aqui é se ainda há apóstolos, e eu acho essa pergunta pertinente, né? O há no sentido de existir, se existe apóstolo no nosso contexto, e a definição é muito explícita pelo pastor Renovato. Ele vai responder que apóstolos como os 12, fato já abordado inicial e secundariamente, não existem. Aquilo foi uma singularidade específica para o contexto do ministério terreno de Jesus. Então essa é uma resposta explícita às referências bíblicas, algumas delas já foram mencionadas, os pré-requisitos para se contemplar naquela função também já foram mencionados. Cabe, portanto, você linkar aquela informação inicial e encaixá-la agora para responder à primeira questão abordada pelo pastor Elinaldo. Ainda há apóstolos, como os 12, não existem, mas ainda há esse ministério. Esse ministério ainda existe, não cessou como uma corrente teológica acredita não só que os espirituais, mas este especificamente dom ministerial tenha cessado. Não, esse ministério ainda acontece, ainda se desenvolve. Falando exatamente do movimento pentecostalismo clássico, né, e aí envolvendo as Assembleias de Deus, na sua estrutura litúrgica nós não temos hierarquicamente a figura de apóstolo. Né? Você não vai encontrar nessa grade, digamos, curricular, a figura apostólica. No entanto, isso não faz com que esse ministério caia em descrédito ou não exista. Não existe o título, mas existe a essência, a manifestação. A causa é legítima e a gente concorda com isso. Ele vai dizer, inclusive, nesse ponto inicial, que o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Esse assunto de sucessão você vai observar, por exemplo, no ponto de número 2, apóstolos fora dos 12. O pastor Elinaldo reforça a vigência do dom. Existem correntes que discordam, mas o pastor uma vez mais reforça. Agora observe o que diz aqui, no ponto de número 2. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído para a igreja local. A própria fundamentação, além da revista dada pelo pastor Elinaldo, você vai encontrar
a possibilidade que recaía sobre aqueles apóstolos, que é o exercício de um ministério polivalente. Hoje você encontra a polivalência de uma maneira mais brusca, digamos assim, no exercício da expressão, no campo educacional. Especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, é muito comum o exercício de um educador ou professor exercer o ofício de polivalente. Na realidade, isso recai sobre os seus ombros. E o que significa o papel desse educador na educação infantil e professor nos anos iniciais? A polivalência. Ele precisa trafegar por todos os campos que são basilares para a formação inicial do sujeito. Ou seja, ele vai falar de história, ele vai falar de geografia, ele vai falar de gramática em português, de cálculo em matemática, tendo uma formação pedagógica. E isso torna um sujeito polivalente, porque ele vai trafegar por todos os quadros elementares da formação educacional, o que não ocorre no segundo ciclo do ensino fundamental e médio, quando o formando, então, agora tem uma especificidade. O que eu posso fazer de associação com isso ao apóstolo? O apóstolo dos dias de Jesus, ou nos primórdios da igreja cristã, ele exercia exatamente esse papel. Ele não era simplesmente um fundador de igrejas, não tinha simplesmente um aspecto missiológico. Ele era um profeta, ele era um mestre, ele precisava instruir o povo, pregar a palavra. Então essas multifacetas fazia com que esse sujeito também fosse um sujeito polivalente. Então esta apostolicidade era uma apostolicidade local para aquele contexto, mas que diverge para o nosso. Porque no nosso contexto, e aí o pastor Elinaldo comenta sobre isso, nós temos um significado muito mais amplo e um afunilamento com relação ao exercício desse ministério. O apóstolo hoje já não mais exerce essa figura polivalente. Isso não é regra, por favor. Em tese, ele não mais abarca todas estas outras funções, porque hoje nós temos um ministério específico de profeta, hoje nós temos um ministério específico de mestre. E isso não despotencializa, mas faz com que o ministério apostólico seja específico e afunilado. E num terceiro momento, quando de fato se discursa sobre o ministério apostólico atual, nós temos a ideia da não sucessão apostólica. Essa é uma fundamentação do catolicismo que concede ao Papa o título de sucessor de Pedro. Inclusive, nessa corrente teológica, Pedro havia sido o primeiro Papa. Essa sucessão é condenável, né? O pastor Elinaldo condena e nós reforçamos essa ideia. Não há sucessão apostólica, né? Inclusive, você consegue encontrar em Apocalipse capítulo 21 o nome descrito destes apóstolos na Nova Jerusalém. Então fica difícil para você fazer outras inclusões, né? Existiram, Júnior já comentou, nomes aqui de apóstolos inseridos dentro da própria Bíblia neotestamentária. É óbvio que eles existem, né? Mas não similares ou semelhantes aos 12. O próprio pastor, para fechar o raciocínio, faz menção a alguns nomes, né? John Wesley, Whitson Taylor, Moody, Gunnar Ving e Daniel Berg, que são fundamentais para a Assembleia de Deus, que estiveram em Belém em meados do ano de 1911 e fundaram essa importante instituição. O que choca-nos hoje é a forma como o sujeito lê essa ideia da apostolicidade. A forma como muitos, especialmente a partir de movimentos da década de 70 para cá, chamado neopentecostais, leem a apostolicidade mais por um viés hierárquico do que explicitamente bíblico, né? E quando eu me refiro a isso, eu digo que o sujeito atinge a posição de pastor, mas ele acha que pastor já ficou um tanto que em descrédito com relação ao seu potencial. Ele tem condições de galgar uma posição mais elevada e, portanto, o pastor já é pouco para definir a sua capacidade. Eu preciso de uma elevação. E essa elevação, na maioria das vezes, acontece por ele mesmo. Então, ele se consagra àquela função. E aqui, acho que o Júnior concordará comigo, eu posso chamar de ofício.
porque é isso mesmo que vai acontecer. E isso diverge com a ideia do ministério apostólico, porque ministério apostólico não é isso. Isso é um ofício apostólico, né? E a ideia, portanto, para fechar o raciocínio, é justamente essa. O grande equívoco é este, pois a maior função pela qual nós fomos vocacionados é a de servo fiel. Então, se você está aí nos ouvindo e tem desejo pelo episcopado, excelente obra você deseja. No entanto, tenha uma mente sadia e uma compreensão sábia de que essas posições, elas não definem o seu caráter, elas não apresentam de fato a sua personalidade, elas são títulos que na realidade, com todo respeito a eles, não definem quem você é. Então, para Deus, o importante é que você seja um servo fiel. E enquanto servo fiel, é possível que o sujeito exerça um ministério apostólico. É por isso que nós corroboramos da fala do pastor Elinaldo, da vigência desse ministério. Esse ministério ainda acontece, ainda está em evidência, mas precisa ser compreendido de uma maneira sábia, sadia e equilibrada. Acho que é isso, Júnior. A gente precisa concluir essa lição de hoje. Irmãos, o Diego disse muito bem, não tem nada a acrescentar, a não ser o fato de que, ratificando, o pastor Hernandes Lopes, ele usa uma brincadeira que eu acho muito interessante. No molde de ofício, eu vou referir de novo, o título apóstolo, ele usa uma citação interessante. Diz, apóstolo bom é apóstolo morto. E é bem isso mesmo. Apóstolo, como título, só existe entre os 12. Amém? O ministério apostólico, não. Ele ainda continua como dom vigente à igreja e nós podemos fazer uma contemporaneidade para esse título, tá bom? Então, em vez de chamar de apóstolos, vamos colocar o nome missionário, que não existe no Novo Testamento nesse sentido de ofício, mas que existe na igreja atual. Porque, no final das contas, apostelo, no grego, significa enviar, mandar sob missão. Enviado sob missão, quem é que é enviado sob uma missão? O missionário, que entra, e como diz a conclusão aqui, nos rincões do país, em países hostis, em terras estranhas, e desbrava, e conquista, e acrescenta território ao reino de Deus. Este desbravador, sim, é um dom ministerial dado à igreja. E você acha que esse missionário, puxa aí na sua mente quem você conhece, aquele irmão e irmã que invade os rincões do país, lutando todos os dias para conquistar uma alma a Cristo. Você acha que ele se preocupa com os títulos? Acho que ele falaria como eu, Diego, quando falo para os meus alunos, quando eu falava para os meus alunos ali no tatame. Faixa preta só serve para amarrar as calças, citando o Bruce Lee. No final das contas, o objetivo de vida é trazer a alma a Cristo. E é isso que realmente importa e é esse o dom dado à igreja, né, Diego? É isso mesmo, meus irmãos. Que alegria ter vocês aqui conosco mais uma vez. A gente findou a lição de número 6, né, Júnior? Já estamos praticamente na metade desse trimestre e é sempre um prazer imenso ter você conosco. Não se esqueça, se inscreva, peça para outras pessoas se inscreverem nesse canal, acompanhar essa mídia, verificar a playlist, deixar o seu like e registrar o seu comentário. E claro, levar isso para muita gente, não é, Júnior? É isso aí, pessoal. Contamos com vocês. Escreve aqui no comentário, dialoga conosco, estamos sempre à disposição. Amém? Deus abençoe.